Você já se sentiu desesperado ou frustrado por não saber gerenciar as finanças da sua empresa? Além das finanças, gerenciar processos como estoque, compras e vendas já tirou seu sono? E na gestão das pessoas, você tem dificuldade? Com certeza você deseja ter um controle maior da sua empresa, sabendo quais são os seus gastos, receitas e principalmente como maximizar seus lucros. Você já sabe que o controle financeiro é o mais importante da sua empresa. O que talvez você não saiba é que existem outros pilares que, se não forem controlados, podem ser como uma torneira aberta no seu negócio. Mas trazemos uma boa notícia. Nós temos uma solução que realmente funciona e vai te ajudar a ter o controle total da sua empresa, desde as finanças até os processos e as pessoas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Assim como você, eu também sou empresário. Meu nome é Everton de Assis, eu sou o CEO da TMR Saúde e CEO da Beehive Soluções e Consultoria. Trabalhei por 17 anos em grandes multinacionais como LG, Ford, Gestamp. Sou especialista em planejamento, análise e projeção de dados, gestão de pessoas, processos e projetos. Atualmente tenho me dedicado a ajudar pequenos e médios empreendedores, simplificando a análise do seu negócio e ajudando a tomarem decisões assertivas. Assim como muitos empresários, eu já me vi em meio ao caos, onde eu trabalhava muito, não conseguia ter tempo para minha família e tive até problemas no casamento. Meus sonhos pareciam cada vez mais distantes. Mas eu descobri que era possível mudar essa realidade. Me diga uma coisa, você teria coragem de voar com um piloto que não observa os indicadores do seu painel de instrumentos? Assim é a sua empresa. Se você não controlar e acompanhar os seus indicadores, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Vamos aqui para a tela que eu vou te apresentar a maneira certa de fazer a gestão da sua empresa, através desse pacote de planilhas estratégicas e inteligente. Eu quero começar te apresentando essa verdadeira plataforma de gestão, diferente de tudo que você já viu no mercado. Aqui você vai encontrar ferramentas de autodiagnóstico da sua empresa, gestão financeira, gestão de processos, sejam eles compras, vendas ou estoque, gestão das pessoas, além de um bônus super especial que eu vou te falar no final. Então são 8 ferramentas que vão te ajudar a ter um controle de ponta a ponta da sua empresa. Todas as ferramentas acompanhadas de um vídeo aula curto e objetivo, onde você não precisa ter conhecimento nenhum em Excel, basta apenas seguir as instruções, preencher as tabelas e ver o resultado acontecer. Então agora vamos olhar cada tabela na prática, como ela funciona e tudo o que ela oferece. Vamos lá! Essa é a ferramenta que vai te dar o diagnóstico da sua empresa. Então o que provavelmente um consultor te cobraria alguns milhares de reais, essa ferramenta vai te entregar de forma muito clara e objetiva. Basta apenas você preencher algumas perguntas, ela já te dá um feedback de como você está e aí você vai ter esse relatório detalhado. Você vai saber aqui, por exemplo, nas suas finanças, como está a sua organização, os demonstrativos, a análise, e aí você já consegue enxergar detalhadamente aqui um feedback de cada área e o que você precisa fazer, tá bom? Você vai ter também para os seus processos, estoque, compras, vendas, marketing, qualidade, cada um desses processos, qual deles você tem mais deficiência e o que você precisa fazer. Então você vai ter isso de maneira muito clara e objetiva. Da mesma forma para a gestão de pessoas. Então você vai ter aqui recrutamento e seleção, liderança, comunicação, treinamento e um feedback para cada uma dessas áreas. E no final você tem um relatório geral, onde você enxerga a sua gestão financeira, gestão de processos e a gestão das pessoas. E aí você vai entender exatamente aonde você deve atacar primeiro e qual é o ponto cego da sua empresa. Aqui você tem um feedback personalizado de acordo com o resultado que você adquiriu. Essa é a ferramenta de diagnóstico da sua empresa. Essa é a sua ferramenta de gestão financeira. Aqui você vai ter acesso de forma muito prática e intuitiva ao seu fluxo de caixa, DRE, contas a pagar, contas a receber, os cadastros da sua empresa, além do prazo médio de pagamento e de recebimento. Tudo isso vem acompanhado de relatórios gerenciais, você vai poder ver no detalhe o seu faturamento, os seus custos e um resultado final da sua empresa. Então, no seu fluxo de caixa, por exemplo, você tem aqui uma conciliação bancária automatizada, você tem um DRE detalhado e automático, onde você vai poder avaliar quais são suas principais receitas, quais são seus custos variáveis, a margem de contribuição da sua empresa, e aí nas aulas eu explico a importância de você entender a margem de contribuição da sua empresa, os custos fixos,
os lucros, qual o ponto de equilíbrio da sua empresa, e tudo isso vai até o resultado final. Então você enxerga tudo isso de forma gerencial e muito detalhada para você tomar aí as decisões mais assertivas. Você tem aí um contas a pagar, onde você vai ter acesso se a sua conta está vencida, se já está paga ou se está próximo ao vencimento, tudo de forma automática para você controlar as contas da sua empresa. Da mesma forma vai ser o contas a receber. Você vai ter aqui relatórios gerenciais, por exemplo, de faturamento. Então aqui você vai ver o seu faturamento mês a mês de forma gráfica. Você vai entender quais são os seus principais clientes, você vai entender suas principais receitas e receitas outras. Aí nas aulas eu explico a diferença disso e quanto é importante você separar isso. Você vai ter aqui acesso aos seus custos. Então, custos eu costumo falar que é igual unha, você precisa cortar toda semana, mas você precisa olhar para ele. Então, você vai saber aqui mês a mês quais são os custos totais da sua empresa, e aí você vai dividir aqui nos custos variáveis, quais são os principais custos variáveis da sua empresa. Aqui você vai saber por classe, então quanto você tem de custo variável, fixo e outros. E aqui quais são os principais custos fixos. Você vai ter também um total de custos que você teve no ano. E aí você vai conseguir enxergar um percentual do que é custo variável, do que é custo fixo e do custo outros, tá bom? Tudo isso vai gerar para você um relatório de resultado final. Então aqui você vai ter um relatório que são as receitas versus os custos da sua empresa. E aí você vai conseguir avaliar aqui de forma muito intuitiva, e aí você já tem um resultado final da sua empresa mês a mês, para você saber realmente quanto você está tendo aí de lucro ou prejuízo na sua empresa. Você vai ter aqui um relatório de prazo médio de pagamento e recebimento da sua empresa, e eu explico isso nas aulas, o quanto é importante você saber esse prazo médio de pagamento e recebimento na sua empresa. Você pode estar com o caixa desbalanceado e não sabe, e aí o resultado anual da sua empresa. Aqui à sua esquerda você tem as suas receitas totais do ano, e aí você já tem aqui um percentual de quanto é custos e de quanto é o seu resultado final. Você vai saber qual é a sua margem de contribuição e o ponto de equilíbrio da sua empresa. Então tudo isso de forma muito automática e intuitiva nessa ferramenta de gerenciamento financeiro. Essa é uma ferramenta que vai te permitir ter o controle do seu estoque. Então você vai cadastrar os seus produtos e o seu saldo inicial. Automaticamente já vai ter aqui qual é o seu ponto de pedido para repor esse estoque. Você vai saber o que está em excesso, o que está crítico, você precisa fazer um novo pedido, além do valor de estoque que você tem e o valor que você tem em excesso. Você vai poder acompanhar também os seus pedidos de compra. Então você vai cadastrar os seus pedidos aqui, ele vai te falar se está no prazo, se está vencido, você vai poder acompanhar isso junto com o seu fornecedor. Obviamente você vai enxergar tudo isso de maneira gráfica e muito clara para você tomar aí as ações para redução ou adequação do seu estoque. Essa ferramenta vai te permitir controlar as suas vendas, então você vai enxergar aqui qual histórico de venda você tem nos últimos anos, qual o total de venda que você tem, mês a mês quanto você vendeu, quais foram aí os principais vendedores, os top 5 clientes por segmento, quais foram os principais produtos que mais venderam, e aí você pode filtrar tudo isso aqui de maneira muito dinâmica. Então quero olhar só 2023, você vai filtrar aqui e vai ter os resultados apenas de 2023. Você pode filtrar aqui só o estado de Alagoas, e aí você vai ter aqui um resultado apenas do estado de Alagoas. Então tudo isso você vai poder filtrar de forma muito dinâmica. Essa ferramenta vai te auxiliar nas cotações da sua empresa. Então você vai conseguir fazer as cotações com o seu fornecedor de forma mais profissional e vai conseguir visualizar aqui de forma clara qual é o melhor negócio. Você vai ter qual é o melhor fornecedor em custo, o melhor fornecedor em prazo de entrega ou em lote mínimo. Então você vai ter tudo isso de forma muito gerencial para você analisar. Essa é uma ferramenta para você gerenciar as pessoas da sua empresa. Então você nunca mais vai ter problema, por exemplo, de férias vencidas dos seus funcionários. Você vai poder gerenciar isso de forma muito clara. E aí você vai ter aqui quanto você paga de salário para os seus funcionários, qual é aí a quantidade de funcionários que você tem, qual o percentual de homem, de mulher, por departamento, por cargo, e aí você tem um controle de férias vencidas aí de cada departamento. Você tem uma lista onde você pode olhar cada funcionário e aí você pode ver se ele já tem férias vencidas, a vencer, quando vai vencer, o que vencer nos próximos 30, 60 ou 90 dias. Então, se você tem dificuldade com férias de funcionário, essa ferramenta vai fazer com que você não tenha mais. Essa é uma ferramenta que vai te auxiliar no recrutamento e seleção dos seus funcionários. Então você vai responder alguns questionários na hora da entrevista e ele vai pontuar os seus candidatos. Então na hora da entrevista você vai preencher um questionário muito simples e ele vai pontuar os candidatos para você. Então você vai ter aqui uma pontuação geral dos candidatos, você vai poder cadastrar alguns fatores eliminatórios, por exemplo, escolaridade.
e aí ele já fala o que está aprovado e não aprovado, e aí você vai poder olhar cada ponto do seu candidato, e aí você vai poder contratar realmente o candidato que mais se adequa ao perfil da sua empresa. Agora eu quero te apresentar desse bônus super especial, que talvez seja o que faltava para virar o jogo na sua empresa. Além de todas as ferramentas que eu já te apresentei, que vai te permitir gerenciar a sua empresa do início ao fim, você vai levar inteiramente grátis essa ferramenta de precificação. Então aqui você vai poder precificar os seus produtos ou serviços da forma correta. Você vai entender quais são os seus custos operacionais, qual é a margem de lucro que você deveria ter, quanto você deveria cobrar para ter essa margem de lucro, e aí os seus custos de venda, já vai vir somado aqui imposto, taxa de maquininha de cartão, comissão, como iFood, por exemplo, e aí um novo preço sugerido. Tem uma tela onde você vai cadastrar os seus produtos, você vai cadastrar os seus insumos, e aí você tem aqui como fator de correção, que é muito usado para o alimentício, você vai cadastrar a ficha técnica do seu produto, os seus dados de faturamento, despesas e custos, até a formação de preço. Então, na formação de preço, você vai visualizar aqui os seus produtos, qual é o custo de produção dele, ou se fosse serviços, qual é o custo de execução do seu serviço, qual é o seu markup, e aí já vai ter aqui os seus custos de venda. Imposto, taxa de maquininha de cartão, comissão, frete, tudo isso vem para a sua formação de preço. E aí você vai conseguir calcular de fato por quanto você deve vender o seu produto para ter a margem de lucro que você deseja. E você vai entender realmente qual é o seu lucro ali na venda desse produto. Então essa é a ferramenta de precificação que vai ser muito útil para você. Na nossa plataforma você vai ter acesso ao nosso time de suporte através do WhatsApp, que vai te atender de segunda a sábado das 9 às 19. O nosso time é formado por profissionais especialistas em gestão empresarial e finanças para entender a sua real necessidade. Se você chegou até aqui, você já entendeu que uma empresa de sucesso precisa ter uma boa gestão. E com certeza você deseja ter um negócio de sucesso. Imagina você ter as suas finanças organizadas e ter previsibilidade de quanto a sua empresa terá de caixa nos próximos meses. Produtos precificados da forma correta, trazendo exatamente o lucro previsto por você. Você vai conseguir ver todos os pontos cegos que hoje tem em cada processo da sua empresa, fechando as torneiras que estão levando o seu dinheiro embora e aumentando cada vez mais os seus lucros. Isso vai subir muito a régua do seu negócio, vai colocar em outro patamar. Talvez você já tenha comprado alguma ferramenta e infelizmente não teve sucesso. Mas aqui valorizamos o seu dinheiro. Nós disponibilizaremos uma equipe especialista em gestão empresarial para sanar todas as dúvidas que possam surgir quando você estiver implementando o controle no seu negócio. Eu tenho certeza que depois de implementar os controles na sua empresa, você vai ter uma sensação de segurança, sabendo tudo o que acontece no seu negócio. Um piloto que não observa o painel de instrumentos corre sérios riscos de cair. Então tenha conhecimento dos indicadores da sua empresa e voe cada vez mais alto, com muito mais segurança. Clique no botão que está aparecendo abaixo e tenha o controle total da sua empresa imediatamente. Te vejo na área de membros. Até já!